Bom dia! Eu sei que ainda não é sexta-feira, que é o dia que a gente passa a semana a dizer amanhã, até chegar sexta-feira, mas calma, já vamos a meio da semana, portanto já não falta muito para chegar a sexta-feira. Bom, toca acordar, pessoal. Estamos no verão, hoje parece que vai começar o verão a sério, do ponto de vista de temperaturas, logo se vê. E você está com a cor do dinheiro do dia 10 de julho do ano da graça de 2019. E, como é habitual, a nossa agenda é muito extensa. Vamos então a ela, porque há aqui muita coisa para comentar e sendo certo que eu ainda não consigo saber se hoje vou ter tempo para comentar algumas coisas que ficaram dos outros dias. Mas há aqui já muita matéria para a gente falar e vamos então começar. Bem, então por onde é que eu queria começar? Ontem fomos surpreendidos com mais uma operação daquelas da Justiça, da Polícia Judiciária, Ministério Público, de buscas, desta vez na Câmara de Faro. Buscas que incidiram algumas pessoas, nomeadamente no Presidente da Câmara, no ex-Presidente da Câmara e na sua ex-mulher, ou o que era aquilo, e as suspeitas são de prevaricação, peculato, corrupção, participação económica em negócio, enfim, você escolha aí a panóplia de tipos legais que estão envolvidos naquelas suspeitas e que, portanto, motivaram estas buscas da Polícia Judiciária na Câmara de Faro. Onde é que eu quero chegar? Recorda-se de há uma semana e meia ter ouvido uma entrevista, há 2 semanas, ter ouvido uma entrevista da ex-Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, sobre o problema da corrupção em Portugal. Eu vou recordar. Ela dizia que estava preocupada com a corrupção e com certas situações muito pouco claras no aparelho do Estado. E que isso abrangia desde ministérios, imagine só, até às próprias autarquias. Bom, a verdade é que nas autarquias começam a suceder-se casos de investigações e de dúvida sobre o comportamento de muita gente ligada a estas instituições. Você perguntará, bom, então de um momento para o outro começou a haver mais corrupção nas autarquias? Não, ela já existia. A questão agora é que as autoridades começam a investigar isso e, portanto, os casos começam a saltar como pipocas numa panela de óleo quente. Portanto, isso não é surpresa. Não há aqui nenhuma intenção persecutória, é coisas que não eram investigadas, que de repente, de um momento para o outro, ainda fruto daquilo que foi a atuação da doutora Joana Marques Vidal à frente da Procuradoria-Geral da República, começam a saltar que nem castanhas. Portanto, parece que a doutora Marques Vidal tinha razão, particularmente quando dizia que este fenómeno chegava e tinha um peso grande nas autarquias. Agora, o que é que falta saber aqui? Onde é que isto vai chegar e, sobretudo, se nós vamos ter nos próximos tempos algo que chegue mais acima e que depois se materialize em condenações, porque a mim surpreende muito as absolvições que às vezes aparecem em alguns casos que são tão evidentes, às vezes que até choque. Bom, aliás, se houver alguém no Ministério Público a ver, e eu sei que há, deixem-me recomendar uma coisa. Passem a pente fino uma amostra. Nós temos 308 municípios em Portugal. Passem a pente fino uma amostra de 1/3. Um quarto, vá lá, estou a ser exagerado, 1/4. E eu garanto-vos uma coisa, se não encontrarem nada de suspeito, eu vou ali e já venho. Às vezes é tão evidente, salta aos olhos. Eu vou-lhe contar uma história. Ainda há pouco tempo, numa daquelas conferências que nós fazíamos, as PME espalhadas pelo país fora, cheguei a uma autarquia que eu não conhecia, nunca lá tinha estado. E de repente, quando eu começo a olhar para 2 ou 3 coisas, digo assim, isto é estranho. Aqui, eu não vou dizer o que é para não levantar as suspeitas. Bom, falei com o pessoa local e disse assim, olha lá, aquilo ali era uma coisa... Não. A primeira coisa que eu... Quando eu questionei o que era aquilo, a primeira coisa que vi foi um sorriso aberto e depois trocista. E dizer assim, bem, há coisas que não se explicam. Mas pronto, portanto, se eu vejo e tenho o olho não treinado para estas coisas, imagino que é alguém ligado à Judiciária ou ao Ministério Público. Bom, então vamos lá para o segundo ponto desta conversa. Eu vi ontem que os portugueses gastam por dia, atenção, mais de 16 milhões de euros em jogo. Bom, só em jogos da Santa Casa são mais de 50%, portanto 8,5 milhões de euros, mais coisa menos coisa. Porquê é que eu trago isto hoje à conversa?
A taxa de poupança portuguesa está em níveis historicamente baixos. Nunca teve tão baixo como neste momento. 3,5% do rendimento é aquilo que nós poupamos. Não chega, como sabem, é uma das minhas preocupações. Eu tenho um desafio para fazer a estas pessoas. Já que os bancos não fazem, não é? Já que os bancos estão a pecar. Maria Helena Duarte diz assim, já estão 1000 pessoas em direto. Obrigado. Obrigado pelo apoio ao canal Acordo do Dinheiro. Já que os bancos não se preocupam com isto, não é? Porque deviam estar a fazer uma campanha de sensibilização didática junto dos portugueses, porque vamos ter um problema grave que se vai acentuar, como vamos ver a seguir, com as políticas do BCE, vai-se acentuar isto. Nós não podemos ter esta taxa de poupança. O que é que eu gostava de pedir às pessoas? Pensem 2 vezes. Eu não estou a dizer que não joguem, pensem 2 vezes. E façam este raciocínio. E se eu guardasse 10% daquilo que eu gasto em jogo para poder pôr num instrumento financeiro qualquer de poupança? Já imaginou? Eu vou-lhe fazer a experiência um dia destes. Vou desafiar algumas instituições a fazerem contas comigo e vamos dar aqui uns exemplos a ver o que é que teriam o que é que têm ao fim de 10 anos. Garanto-lhe que não é pouco. E em tempos em que nós duvidamos sobre a capacidade do Estado de assegurar a nossa reforma, olha que isto pode fazer uma diferença muito grande. Último ponto desta conversa, que tem a ver com esta nova informação, melhor, uma proposta que surgiu. Como sabe, o soldado Camará, repare, uma pessoa que vem, pelo nome percebe-se logo de onde é que vem, da Guiné, português, ferido em combate na República Centro-Africana, que, salvo ver, julgou ficou sem as pernas, ou parte das pernas. Isto não... Da Zeitrinha Bell, Camará não é branco. Para aqueles que estão sempre preocupados excessivamente com o racismo em Portugal, ok? Não há racismo em Portugal como política. Há energúmenos, nunca se esqueçam disso, ok? Que é para não confundir as coisas. Bom, o Camará foi ferido, perdeu as pernas. Veio para Portugal e apareceu uma proposta de estes soldados feridos nestas situações devem ou não passar aos quadros do Ministério da Defesa. Mas há alguma dúvida? Eu acho espantoso como é que o malta só se lembra disto em situações destas. Ou seja, depois do problema ocorrer. Nós metemos no Estado, nos quadros do Estado, qualquer bicho careta. A última é coisas de precários que, inclusive, alguns não querem ser funcionários do Estado, mas a gente quer metê-los lá. Espera aí uma coisa. Se nós arranjamos lugar para qualquer bicho careta, precário ou outra coisa qualquer, não temos lugar para uma pessoa que é em serviço pela nação portuguesa, o Estado português, e mais do que o Estado português, a nação portuguesa, que não é a mesma coisa, não temos lugar para estas pessoas nos quadros do Estado. Bem, a mim o que me espanta é como é que nós estamos a perguntar se o Camará devia ou não, e os outros camarás desta vida deviam ou não ir para os quadros. Isto nem sequer se devia questionar. E eles são uns heróis. Percebe? E eles são uns heróis. Aceitam ir para terrenos difíceis, situações de combate, arriscam-se a perder a vida, e este perdeu a sua integridade física, e nós ainda estamos a questionar isto. Valha-me Deus. Para quem não é religioso, sinto muito, mas eu sou. E, portanto, vamos então para a nossa agenda. Ponto 1. Bem, estamos definitivamente... Abriu a caça ao voto. Não é novidade, todos fazem isto, sempre aconteceu isto. Como você se recorda, é uma coisa que damos aqui a dizer às minhas. Atenção, você vai ver quando chegarmos ali às eleições, vai haver promessas, tudo e mais alguma coisa. Bom, a última, ouvi ontem um ministro das infraestruturas, não é infraestruturas, o Nelson Sousa, é o ministro dos fundos comunitários, assim aqui, dizer que o Estado conseguiu desviar, entre aspas, 40 milhões de euros de fundos estruturais para assegurar o lançamento do Hospital do Alentejo. O Hospital do Alentejo é uma superestrutura hospitalar que vai ficar em Évora e que vai servir o Alentejo todo. Acho muito bem. Inteiramente correto. Vai ser o centro daqueles hospitais, entre aspas, regionais. Primeira questão. Foi o Ministro dos Fundos Comunitários, não foi a Ministra da Saúde. Segunda questão. Foi preciso ir buscar fundos comunitários para lançar um hospital do Alentejo? Bom, última pergunta, a mais chata. Só agora? Isto não podia ter sido anunciado há 6 meses? Bom,
é óbvio que há eleições. Mas agora eu vou-lhe deixar um desafio. Vamos fazer aqui uma aposta. Eu não sei se vai haver ou não anúncio. E até se vai haver primeira pedra. Sabe que as primeiras pedras é uma coisa... Nós temos um fetiche com as primeiras pedras. Os ministros têm um fetiche com as primeiras pedras. Eu gostava de fazer uma aposta consigo. Daqui a 6 meses, vamos falar outra vez sobre o Hospital do Alentejo. Que é para ver o que é anúncio concretizado e o que é a realidade. Ou seja, perdão, o que é a promessa não concretizada eleitoral e a realidade. Vamos ver isso? Daqui a 6 meses falamos, ok? Eu gostava era de dar um recado a alguns ministros. Epá, as pessoas não são assim tão parvas, ok? O Estado não tem dinheiro para meter no SNS. É a última questão que quero colocar sobre isto. O Estado não tem dinheiro para pôr urgências hospitalares a funcionar como deve ser. O Estado não tem dinheiro para contratar obstetras. O Estado não tem dinheiro para contratar mais enfermeiros que nós precisamos. O Estado não tem dinheiro para contratar mais médicos. E nós já estamos a prometer novos hospitais? Pá, convençam-se de uma coisa, meus caros políticos, quem está no governo e quem está na oposição. As pessoas não são assim tão parvas, ok? Há os malucos da vossa laia, que são aqueles indefetíveis de cada partido. Mas esses não fazem maiorias. As pessoas não são assim tão parvas. Bom, segundo ponto da agenda. E pá, tenho que despachar que já vamos com 11 minutos. Apareceu um estudo há 2 dias, que foi manchete aí no jornal. Eu ainda de analisá-lo melhor, mas vou só fazer-lhe aqui uma alerta. A dizer, a propor que o ADSE seja estendido a todos os portugueses. Epá, de repente vi os jornais e gente a dar destaque a isto. E achei estranho. Pensar assim, peraí, então, mas eu, Camilo Lourenço, falo disto há uma porrada de meses, para não dizer anos. Bom, mas como eu sou apenas um comentarista, não um estudioso, há outras pessoas que conhecem o assunto que andam a falar disto há anos. Alguns deles falaram isto há poucos meses. Há partidos que já tinham proposto isto. E já tinham ventilado isto. Porquê é que desta vez isto tem uma ressonância diferente no país? Eu vou-lhe explicar. É pelos nomes que estão por trás daquilo. Que é um estudo académico, salvo erro do ISCTE, mas tem por trás nomes de pessoas de esquerda. Diga-me uma coisa. Você acha que isto é racional? Acha que um país que tem problemas estruturais não devia estar a discutir estas coisas esquecendo ideologia? E esquecendo quem é que está por trás destas propostas? É de esquerda? Epá, está tudo bem. É de direita? Epá, seus fascistas, vocês querem dar dinheiro ao grande capital? E a pouca vergonha que dizem por aí. Bom, pense nisto. É que nesta área de um seguro de saúde, que era a coisa mais importante para os portugueses, universal, que era aquilo que salvaria o SNS, e eu um dia de explicar porquê, e a área da saúde e outras, nós vamos precisar muito nos próximos tempos, os tais vastos consensos que falavam ontem o Presidente da República e que nós comentámos aqui, vamos precisar de consensos. Ora, esses consensos têm que deixar de lado estas idiotices do esquerda e do direita. É uma questão de realidade. E vou-lhe dizer mais, é uma questão de sobrevivência do SNS, nesta matéria. E é uma questão de sobrevivência da segurança social, da saúde, de outras coisas, e a educação, onde nós temos problemas estruturais graves em Portugal. Terceiro ponto desta conversa, deixa-me lá voltar aqui ao iPad que já se fechou. Bom, era um assunto que eu queria comentar ontem, vou comentar hoje. 1.200 pessoas em direto, obrigado pelo seu apoio. Bom, estou a ver que hoje vai ficar uma porrada de coisas para amanhã também. Bem, então é assim, eu na segunda-feira abri o Público. Primeiro ponto, o Público para mim é um jornal essencial. Nem sempre estou de acordo com o que está ali. É um jornal credível. É um jornal que eu há mais de 20 anos não me dispenso na minha leitura diária. Às vezes falha, obviamente, mas abri o Público na segunda-feira e vi uma seta para baixo sobre a história da vitória do Syriza, perdão, da areia do Syriza e a vitória da Nova Democracia nas eleições gregas. E fiquei espantado, seta para baixo, vermelho, isto não bate certo. Vou esquecer o erro tal e dizer assim o PAOK, não é o PAOK, era o PASOK era o Partido Socialista Grego, o PAOK é o clube de futebol grego, mas enfim, tirando esse erro que nos acontece a todos nós, fiquei espantado com aquilo. E fiquei a ruminar isto durante um dia e não quis dizer isto na segunda-feira, queria certificar-me que aquilo era verdade, porque a primeira vez que vi aquilo foi nas redes sociais. E não gosto
comentar, a ver as coisas sem ter a certeza do que estou a dizer. Às vezes falho, mas enfim. Ontem estava a escrever um artigo para o Jornal de Negócios sobre isto. E eu tinha dito que ia comentar aqui isto ontem. Porquê? Porque eu queria certificar-me do que ia dizer. Bom, e quando eu tinha o artigo já pronto, aparece uma nota do público, quer dizer, o público enganou-se. Aquela seta era para outro assunto que era comentado, não era para este. Ainda bem que fez esta correção. Mas eu vou comentar isto na mesma. E porquê? Porque eu acho que há erros, qualquer um de nós pode errar. Mas há erros, e há erros, entre aspas. Estes erros, entre aspas, têm que ser evitados a todo custo. E porquê neste assunto? Porque o público, como a generalidade da imprensa portuguesa, vive num plano inclinado. Eu estou deste lado é do outro lado, contrário. O plano inclinado é assim para a esquerda, percebe? E depois, a malta vive naquela inclinação à esquerda. Ora bem, como as pessoas vivem nesta inclinação à esquerda, é bom que certos erros não sejam cometidos. E porquê? Eu vou-lhe explicar. É que eu recordo numa manchete do Público de 26 de janeiro de 2015. E essa manchete dizia que a Grécia põe a austeridade para trás e põe a Europa a fazer contas. Foi entusiasmo do jornalista que fez aquilo. Bom, primeiro ponto. Eu não sei se você percebeu o que aconteceu nos anos a seguir, nos meses a seguir. O Sr. Tsipras chegou ao poder e deu um pontapé no plano do governo anterior, que previa medidas difíceis da troika. Ele disse, eu não faço isto. E de repente a Europa disse, não fazes, acabou. O Sr. Schäuble então passou-se, tirou-se ao ar, não sei o quê. Bom, o que é que aconteceu a seguir? O Sr. Tsipras foi obrigado a engolir tudo aquilo. E o Sr. Tsipras foi obrigado a aplicar aquelas medidas, inclusive mais graves do que tinham sido negociadas pelo governo anterior. Porquê? Porque, entretanto, como não implementou o plano, as finanças gregas degradaram-se ainda mais. O Sr. Tsipras, imagine só, alô, Bloco de Esquerda, cortou pensões a um nível inaudito na Grécia. Pensões! A tal linha vermelha do Bloco de Esquerda em Portugal, mais o PCP e o Raio que os parte. Desculpe uma expressão. Bom, eu não ouvi o público fazer um artigo sobre aquilo e dizer assim, tão efusivamente como disse. Olha, os tipos puseram a austeridade para trás, depois de dizer assim mais tarde, não puseram nada. Eles fizeram uma austeridade pior do que o do governo anterior que tinha negociado com a Troika. Eu não vi isto. Portanto, este complexo de esquerda que existe na imprensa em Portugal não pode acontecer. O jornalismo, das duas, nós fazemos opinião, que é o que eu estou aqui a fazer. E eu aí posso dizer que sou direito e de abogado. Quando estamos a fazer notícias, são notícias. São factos. Não pode haver aqui eu acho que, eu penso que. Podemos ouvir alguém que diz eu acho que, eu penso que. Mas nós, quando estamos a fazer uma notícia, é uma notícia. E, portanto, aquela efusividade que eu ouvi do estes gajos deixaram a austeridade para trás, depois não ouvi a dizer assim, não, estes gajos mentiram. Não vi fazer isto. E, portanto, este é um defeito que nós temos na minha classe. A generalidade da minha classe é pendor à esquerda. Ora, isto não dignifica o jornalismo. Mais, todos nós nos queixamos da nossa profissão de despedimentos, contratação de pessoas inexperientes, prejuízos, fecho de jornais, vem aí mais um fecho ou dois, pode ter a certeza que vem, a gente falará sobre isto nessa altura. Mas depois, não percebemos o que é que acontece. Quer dizer, se nós não somos rigorosos com essas coisas, como é que está, quem é que desse lado a nos dar credibilidade? E há de levar a sério. Não pode ser. Isto custa-me. E isto custa-me porque o Público, para mim, é um jornal sério, é um jornal credível e é um jornal que me faz falta. E eu não quero dispensar essa leitura. Bom, fica aqui feito o reparo. Ponto seguinte, e vamos rapidamente avançar com isto, já vamos com 18 minutos. Bem, o BCE vai... eu vou deixar a história do programa Renda Acessível para amanhã, para depois da manhã. Obrigado às 1.200 pessoas que estão aí desse lado. O BCE vai avançar com o novo quantitative easing. O que é que isto quer dizer? É assim, o BCE vai chegar ao mercado, vai comprar dívida dos Estados, inclusive de empresas, e vai encher os seus cofres. Bom, você dirá, já começou a fazer, pois já fez isso durante uma série de tempo, depois reduziu nos últimos tempos, agora vai voltar a fazer, porque está com medo do que pode acontecer e, portanto, quer estimular a economia europeia. Isto é a promoção do consumo, 1.200, 300 pessoas em direto, muito obrigado pelo seu apoio. Isto é o estímulo ao consumo. Eu estou preocupadíssimo com isto. Não sei se a economia precisava já disto nesta dimensão. Há aqui uma coisa importante, os bancos não estão preparados para isto, sobretudo do lado dos depósitos. As pessoas desse lado não estão preparadas para isto. Isto é um problema complicado. Era bom que nós, jornalistas, era bom que os bancos comecemos a falar disto e o próprio governo, sobretudo o Ministério das Finanças, alerte as pessoas para isto. Isto tem riscos. Estimular a economia tem riscos. Isto é como estar a viciar alguém no shot, na veia, e depois chega uma altura para fazer desmame e é um sarilho para fazer desmame. Portanto, isto tem que ser muito bem... Aperte o cinto, ok? Não é o aperto de cinto de austeridade, é o aperto de cinto para segurar, porque vem um bumpy ride, não é? Coisas com muitos solavancos. Nós temos que estar preparados para isto.
E eu acho que esta alerta devia começar no próprio Governo. Porque esta mania que nós temos de estimular o consumo vai correr mal. Aliás, já está a correr mal com as contas externas. Ao contrário do que muita gente diz, está a desvalorizar. Aquilo é o principal problema e a principal preocupação que nós devíamos ter. Bom, eu vou deixar as rendas acessíveis para amanhã. Vou terminar isto com a história dos camionistas. Bom, porquê? Os camionistas das matérias perigosas estão a dizer que vão voltar à greve. Em maio disseram que estavam satisfeitos. Eu não percebo isto. Agora dizem que afinal não estão a cumprir, não sei o quê. A Antran, que é a Associação do Setor, diz que afinal não está nada daquilo que eles estão a pedir agora, que estava previsto, estava no acordo. Eu não sei quem tem razão, mas há uma coisa que eu sei. O responsável do sindicato dos camionistas em maio dizia que afinal estava tudo bem. Tinha sido acordado, não sei das quantas. Dá a sensação que alguém aqui está a mentir. Eu não sei o que é. Quem é? Era bom que isso ficasse claro, porque o que vai acontecer com uma greve é uma coisa complicada. Bom, mas o que eu achei estranho disto, ontem alguém estendeu o microfone ao Sr. Ministro Pedro Nuno Santos. E o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, que é um indivíduo muito à esquerda, e que pertence àquela ala do PS, está sempre com aquela conversa do não, o direito à greve é um direito à greve, nós não podemos mexer naquilo e não sei depois não. Mas ontem virou-se, fez uma ameaça velada, que foi: nós faremos tudo o que for preciso para garantir a segurança do país, da economia e essa coisa toda. Eu nunca ouvi ali, naquelas palavras, uma história do respeito pelo direito à greve. Dá jeito, não é? Dá jeito. Pedro Nuno Santos sabe que isto é impopular e sabe que se fizer alguma coisa para cortar aquilo, para não ter o país pendurado como teve em maio, isto pode dar votos ao Governo. Pois é. É curioso ver isto, não é? Às vezes dá jeito, está sempre com a palavra do direito à greve na boca e depois esquecer-se aquilo. Independentemente do sindicato ter razão, que eu acho, suspeito, não é acho, suspeito que não tem. Mas eu hei de estar atento a isto e vamos voltar a esta matéria. Bom, quero recordar que o think tank vai ser feito, não é amanhã, vai ser quinta-feira, vai ser por volta das 16h30, 17 horas. Eu convido a colocar questões ao Jorge Marrão e ao Joaquim Aguiar, não a mim. Temas até que nós podemos abordar, já recebemos uma série de sugestões, quero pedir para colocar essas sugestões no Think Tank, lá no espaço do Think Tank da semana passada, que é neste momento o mais visto de todos. Aliás, o Think Tank está com um crescimento de audiências brutal, graças a si. E graças a si que está neste momento em direto, são mais de 1.200 pessoas em direto, eu gostava de agradecer, dizer que amanhã às 8 da manhã voltarei a estar aqui consigo e para o final vou-lhe pedir aquilo que peço sempre: coloque um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.